aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para curar os enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da graça. Por isso, nessa hora, antes de orar por vocês, eu queria ministrar para você as atitudes do marido. A primeira delas é amar a sua esposa. A palavra de Deus diz no livro de Efésios, capítulo 5, verso 25 ao 29. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para se apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem rúcula, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e cuida dela, como também Cristo faz com a igreja. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, diz: Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não interrompam as vossas orações. Em Colossenses, capítulo 3, verso 19, Marido, amai vossas esposas e não a trateis com amargura. Marido, o amor que o marido deve ter por sua esposa é colocado em 3 passagens diferentes para mostrar a importância desse assunto. Portanto, o marido deve amar a sua mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A palavra amor, usada no original, é agapão, que significa o mais elevado nível de amor. O amor com o qual Deus mesmo ama e que é a essência de Deus, pois Ele é amor. Evidentemente, isso não significa que os outros 2 tipos de amor estejam ausentes. É como se Paulo dissesse: se vocês se casaram porque tinha eros, o amor que atrai fisicamente, e também tinha o phileo, que também é equivalente a gostar, a apreciar a companhia. Mas agora, para viver um casamento como Deus planejou, você precisa do amor agapão. Todos os tipos de amor são bons e necessários no casamento, mas o ágape é mais profundo, sabe, meu amado irmão? Ele é fundamental. O marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. A ordem do marido é muitíssimo mais difícil do que é dada para a mulher. Precisamos lembrar que essa ordem foi dada a homens cheios do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 18. Sem o enchimento do Espírito Santo, somos incapazes de cumprir esse mandamento. Por isso, Paulo usa o cristão como exemplo. Cristo não é apenas um modelo, mas também é a fonte do amor. Através do seu amor em nós, é possível amar como Ele amou. O homem que trata a sua esposa com amor faz um bem a si mesmo e fortalece a unidade do casamento. Aquele que trata mal a sua esposa destrói a si mesmo. O verdadeiro amor não é apenas um sentimento, mas uma conduta. Por isso, queremos realçar 6 atitudes práticas do amor do marido para com a esposa. A base do casamento não é o amor romântico, mas esse nunca deveria aparecer. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã? A primeira delas fala de amabilidade. O que é isso, pastor? O que o senhor quer dizer com isso? Amabilidade significa doçura, gentileza, benignidade. Não as trateis com amargura, tendo consideração para com vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade. 1 Pedro 3,7. Ser amável
é o maior desafio para a maioria dos homens. Muitos confundem amabilidade com frouxidão. Outros se sentem desconfortáveis para expressar qualquer comportamento dócil. A vontade de Deus é que sejamos amáveis com todos, mas principalmente com as nossas esposas. Deus fez a mais delicada e frágil por causa da sua sensibilidade. Toda esposa deseja ser tratada com ternura. Há homens que são amáveis com outras pessoas, mas descuidados e duros com a sua mulher. Todo verdadeiro discípulo de Jesus procura tratar a sua esposa com ternura, com respeito, com suavidade, com paciência, com carinho, com doçura, com delicadeza, bondade e amor. Por ser mais sensível emocionalmente, a mulher está mais sujeita a ficar ressentida pelo maltrato do marido. Certa vez, um homem compartilhava com seu amigo sobre as dificuldades do seu casamento. Diante do problema, o amigo o aconselhou dizendo: "Você precisa ser mais amável com a sua esposa. Por que você não compra um buquê de flores e leva para ela?" O homem achou boa a sugestão e comprou um buquê de flor para sua esposa. Quando ele entrou pela porta da casa, ele olhou para ela petrificado e disse: "O Joãozinho saiu mal na prova? A Mariazinha amanheceu gripada? A máquina de lavar quebrou? E para completar você chega em casa bêbado?" É possível que algumas esposas fiquem encabuladas diante de uma nova atitude de amabilidade do seu marido. Ninguém deve pensar que o homem não deve ser firme. Alguns confundem gentileza com fraqueza, frouxidão. Mas a firmeza precisa ser amável e compreensiva. Quando o marido percebe que tratou mal a sua esposa, deve consertar imediatamente, confessando com humildade e arrependimento, abnegação. Paulo diz: "Maridos, amai vossa esposa, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela." Efésios 5:25. Ele amou tanto ao ponto de sacrificar por ela. A característica do amor de Deus é que ele está mais interessado em dar do que ter. Você tem disposição de sacrificar pela sua esposa? Abnegação é negar a si mesmo, é abrir mão da tranquilidade, da comodidade, do prazer em favor da pessoa amada. Isso é amar. Foi isso que Cristo fez pela igreja. O contrário disso é egoísmo. O marido egoísta é aquele que usa a autoridade para transformar a sua esposa em sua empregada. Jamais renuncie à sua comodidade para servir a esposa. Maridos egoístas sempre colhem esposas decepcionadas e ressentidas. Um discípulo verdadeiro está disposto a servir, principalmente a sua esposa. Jesus disse: "Eu não vim para servir, não vim para ser servido, mas para servir." O marido também deve dizer: "Eu não casei para ser servido, mas para servir." Se você quer um exemplo atual de sacrifício e abnegação, experimente dar à sua esposa o controle da TV. Compreensão. Para a maioria dos homens, a sua mulher é um enigma indecifrável, um mistério insondável. Certamente de ser compreensivo é um exercício árduo para muitos, mas uma das maiores necessidades de qualquer esposa. Não por acaso, a frase mais ouvida em muitos lares é: "Você não me entende." Um homem, porém, que ama sua esposa, não se incomodará em tentar entendê-la. Todo marido amoroso deve se esforçar para ouvir a sua esposa. Não deve tentar ser conselheiro ou dar a ela soluções para os problemas que ela compartilhar. Ele então busca soluções, apenas atenção e compreensão. Procure entender como a sua mulher vê as coisas e qual o significado de cada uma delas, das suas atitudes aos olhos dela. Uma mulher que se sente apreciada e entendida pelo marido dificilmente será rebelde e antagônica. Mas quando não há compreensão, elas se tornam tristes e angustiadas, e pior, muito falantes. Uma forma de o marido demonstrar compreensão é aprendendo a ser terno e afetuoso. Envolver a sua esposa em um abraço, beijá-la com frequência,
principalmente quando ela está preocupada e nervosa. Mostra à mulher que ela tem ao seu lado de alguém que compreende e a ama. Não é fácil para alguns homens serem afetuosos, porque eles não têm esse costume, ou possuem algum tipo de bloqueio e timidez, mas é preciso romper com toda a vergonha. Pode-se conseguir muito mais com um único beijo do que com 1000 críticas. Cuidado! A palavra de Deus diz que o marido deve ter cuidado com sua esposa, como também Cristo faz com a igreja. A palavra cuidar, no original, tem um sentido de olhar cuidadoso e protetor. Uma dose de grande pressão sobrecarrega e oprime a mulher. Ela precisa sentir segura e confiante em seu marido. Uma mulher que se sente segura do amor e do cuidado do marido, dificilmente será fria e indiferente. Por isso o marido deve procurar preservar a mulher do peso que tem de resolver os problemas da casa. Por causa da sua constituição, é difícil para ela suportar uma carga de grande pressão e investimento. O interesse de Cristo é tamanho que ele não ficará satisfeito enquanto não ver a igreja perfeita. Efésios capítulo 5, versos 26 e 27. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água e pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem rúcula, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Por isso Cristo se orgulha dela. Ele quer que o mundo inteiro a admire. Ele quer que toda a criação veja a beleza e a formosura da sua igreja. Qual é a sua atitude para com a sua esposa? Você se orgulha da sua beleza? Você se investe para que as suas rugas sejam removidas? Você investe para que ela fique mais bela ainda? O marido amoroso investirá em sua esposa para que ela esteja bonita e cuidada, exatamente como Cristo faz com a sua igreja. Amor romântico. Em Cantares, capítulo 7, verso 10 e 13. Eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Vem, ó meu amado, saímos ao campo, passeamos à noite nas aldeias, levantamos-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Vejamos se floresce as vides e se abre a flor, se brotam as romeiras, dar-te-ei o meu amor. As mandrágoras exalam seu perfume, e as portas de lá toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos, eu te reservei, ó meu amado. O romance não é apenas para a lua de mel, mas é para toda a vida. Os discípulos possuem dentro de si o amor de Cristo, que foi derramado em nossos corações. Assim eles deveriam ser os melhores maridos e os melhores amantes da sua esposa. A base do casamento não é um amor romântico, mas esse nunca deveria desaparecer. Deveríamos cultivá-los, nos enamorando de nossas esposas, valorizando, presenteando, elogiando-a constantemente. O homem que gosta de você pelo que você é e pelo que você pensa e pelo que você é. Mas mulher pelo que você diz e pelo que ela é. O romantismo não é a expressão. Então, seja expressivo. Demonstre frequentemente os seus sentimentos para com ela. Agindo assim, você fará sua esposa feliz e isso será a sua própria felicidade. Os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Todo marido precisa compreender a sua esposa, que ela é uma parte dele. Ninguém percebe isso instintivamente. Precisa receber revelação. Paulo menciona 3 vezes em Efésios. Os maridos devem amar a sua esposa como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque somos membros do corpo e tornarão os dois uma só carne. A nossa esposa não é apenas a nossa companheira, mas a nossa melhor metade. Em certo sentido, não amamos a outra pessoa, mas amamos a nós mesmos. Assim, o marido deve incluir a esposa em seu pensamento. Nunca deve pensar isoladamente ou separadamente. Nunca pode ter um pensamento individualista, porque é apenas uma metade. A atitude do marido para com a esposa deve ser sempre a mesma atitude que tem com o seu corpo. Os maridos devem amar as suas mulheres, porque elas são o seu próprio corpo.
Essa é a ideia central desse versículo. Quais são, portanto, as aplicações dessa analogia, pastor? A união do corpo é indissolúvel. Não há mais como separar partes do meu corpo. Lembre-se que a esposa é o seu corpo. Você não pode desligar do seu corpo, assim como você não pode desligar da sua esposa. A possibilidade de separação desapareceu. Veja algumas atitudes de carinho que o homem deve ter para com sua esposa, o corpo do marido. O homem não deve abusar do corpo. É possível abusar do corpo comendo e bebendo demais. De outras formas, o homem que faz isso é insensato, porque no final ele mesmo vai sofrer. Sendo a mulher o seu corpo, o marido não pode abusar da sua esposa, pois no final, não somente ela sofrerá, mas ele também sofrerá o dano. O homem não deve negligenciar o corpo. É possível negligenciar o corpo, ainda que isso seja tolice. Se estou com laringite, é melhor não pregar. Fazê-la trará prejuízo. Sendo a sua esposa o corpo, o marido não pode deixá-la em casa e passar a noite fora com os amigos. Tal negligência trará sofrimento. O casado não deve viver como se fosse solteiro, mas deve envolver a sua esposa em tudo. Ninguém jamais odiou o próprio corpo, mas alimenta. O homem deve nutrir suficiente com regularidade. O homem também deve pensar em como fortalecer a sua mulher, como faz com o próprio corpo. Também comemos o que nos é agradável por prazer. Assim o marido deve tratar a sua esposa, descobrir o que agrada e te dá prazer. O corpo deve exercitar. Também a mulher, como corpo, precisa ser exercitada, principalmente pela comunicação e pela conversa. Às vezes, como não queremos nos exercitar, mas ainda assim fazemos. Devemos nos esforçar para exercitar o nosso relacionamento. Negligenciar o exercício é condenar a uma vida curta, também no matrimônio. O corpo deve ser protegido. Cada um precisa entender o próprio corpo, aquilo que é indigesto, as alergias, as fragilidades, a sensibilidade, o calor, o frio. Diante disso, ele se protege e toma precauções. O mesmo acontece com a nossa esposa, enquanto o nosso corpo. Precisamos conhecer as suas peculiaridades, tomar precauções para protegê-la, sem ficar irritado ou criticá-la. Proteja a sua esposa das suas debilidades. Nosso corpo é sujeito a infecções e doenças. Coisas correspondentes podem vir à nossa vida conjugal. Tentação, tribulação, problemas. Quando enfrentamos uma doença, deixamos tudo para nos cuidar. O mesmo deve ocorrer se a nossa esposa sofre um problema. Devemos parar tudo para ajudá-la e apoiá-la como parte mais frágil. O corpo deve ser protegido com vacinas. Aplique isso ao seu casamento e à sua esposa como seu corpo. Faça tudo para aumentar a resistência da sua mulher e do seu casamento. Cabe a você fortalecê-la e estruturá-la para enfrentar os males da vida. O homem ama a mulher porque ela é o seu próprio corpo. Atitudes erradas do homem. Vivemos uma geração que não descobriu o que significa ser homem. Somos frutos de pais que não eram nutridores e nem comunicativos. Geralmente eram ausentes a maior parte do tempo. E isso produziu um vácuo na identidade masculina, que impede o homem moderno de se expressar a sua masculinidade com autenticidade. Como não tivemos as referenciais de nossos pais, só nos sobraram os mitos vendidos pela mídia. Existem basicamente dois tipos de mitos que produzem dois tipos de homem: o homem masculado e o homem machão. O homem masculado, eu não estou falando do homem efeminado. O homem masculado é aquele que chamamos de homem mole. Normalmente são indecisos, fracos, sem confiança, sem vigor. Eles são homens bons, mas não possuem vitalidade. Qual mito produz esse tipo de homem? O mito do eterno galã e cavalheiro, que jamais contraria a amada, que está sempre disponível para servi-la. Não é que o homem não deve ser gentil e terno, mas o mito produziu um homem sem liderança, sem respeito, sem autoridade, com docilidade, quase feminina. É tolo dizer que o homem nunca chora.
mas também não desejamos homens chorões. Há muitas coisas que podem levar a isso. A mais comum é o medo de ser rejeitado. Um desejo exagerado de aceitação faz com que o homem tenha receio de se posicionar e eventualmente contrariar a sua esposa. Ele pensa estar agradando, mas no fim, a mulher se sentirá insegura e desprotegida. É comum também que o homem se sinta inseguro quando a mulher é mais culta, bem mais velha ou com um salário bem maior, ou com uma combinação de tudo isso. Nesse caso, o homem se omite e se torna apenas um empregado dentro de casa. Não consegue exercitar a autoridade, sabe, meus amados irmãos? Outra atitude errada. A terceira causa é uma visão distorcida da espiritualidade. Para alguns, ser espiritual é se tornar um rascunho de homem, algo sem vigor e energia, mais plácido e omisso, quase feminino. A melhor coisa que você pode fazer por sua mulher é ser um homem de Deus, como Deus planejou que você fosse. Normalmente, esse tipo de homem não assume o seu papel como cabeça. A esposa fica sobrecarregada pelo peso de tantas obrigações familiares. Eles se omitem e fogem da pressão, deixando a sua esposa cuidar de todo o resto. Concertos, finanças, saúde, disciplina do filho, vida espiritual. Isso traz um grande desajuste na família. Precisa ser corrigido. O homem machão. O machismo é a reação ou a proteção contra o homem masculado. Muitos tentados a provar que são homens são obrigados a desempenhar o papel de machão, que veste, que xinga, que briga, dirige, conta papo com homens de verdade. Qual mito produz esse tipo de homem? Os meios de comunicações ajudam a vender a imagem de um homem que possui um físico do Rambo, todos os títulos e PhD, que tenha dinheiro sobrando e que seja superdotado sexualmente. Esse tipo de homem normalmente despreza a sua mulher e ignora suas necessidades. São homens narcisistas e egocêntricos, sempre olhando no espelho e idolatrando a sua própria estampa. São mesmo um rascunho do que Deus planejou que fosse. Ao contrário do emasculado, esse tipo de homem normalmente anula a sua mulher. Alguns querem fazer tudo sozinho, não conversam com sua esposa, nem buscam a opinião delas, mas delegam responsabilidades e absorvem tudo. Pensam que são completos. O resultado é a mulher frustrada e amargurada. O homem de Deus. Parece surpreendente, mas a Bíblia exorta os homens a serem homens, a se portarem varonilamente. A vontade de Deus é que Cristo seja o padrão para os homens. 1 Coríntios capítulo 16, verso 13 e 14. Sede vigilantes, permaneceis na fé, portai-vos varonilamente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Toda mulher deseja ser amada por um homem verdadeiramente masculino, não um homem masculado, destituído de energia e segurança, nem tampouco um homem machão que esconde as suas inseguranças na agressividade e nas bravatas de segunda categoria. O homem de Deus é tanto firme quanto terno, chora sem ser chorão, lidera sem ser áspero, eterno sem ser fraco, seguro sem ser ignorante, forte sem perder a sensibilidade. Nossos filhos, nossas esposas, estão esperando pela figura do homem como Deus estabeleceu, a sua imagem e semelhança. Amém? Quero orar por você, marido, para que Deus traga luz ao seu coração, para que você seja esse homem de Deus, segundo a vontade do Senhor. Vamos orar? Pai, eu oro por todos os homens, maridos que estão me ouvindo, através desse canal, que essa palavra traga revelação ao seu coração, que ele possa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, que ele possa guardá-la, que ele possa protegê-la, que ele possa cada dia mais honrar, ser, ó Deus, um homem honrado, um homem cheio do Espírito. Em nome de Jesus, eu abençoo o seu casamento. Seja guardado pelo Senhor, amém? Em nome de Jesus, se você foi edificado por essa mensagem, nos ajude a divulgar para que mais maridos
amem as suas esposas. Que você foi abençoado com essa palavra. Deseja abençoar o nosso ministério. Nos ajude. Nós trabalhamos em várias frentes. Nós ofertamos cestas básicas para aqueles que nada têm. E também levamos pessoas para ter um encontro com Deus. Se você deseja ser um financiador do nosso ministério, fale comigo. Eu vou mandar o número do Pix e você será grandemente abençoado pelo Senhor. Amém?